Olá, bem-vindos ao meu vídeo. Então, vamos falar sobre a Globo Lixo? Estou pegando emprestado o jargão dos bolsonaristas porque não tem outro nome para dar para a Rede Globo nos tempos modernos. Eu nasci em 26 de 8 de 1997, eu tenho 27 anos, eu sei que não parece. Esse ano faço 28 e, infelizmente, eu vi o meu mundo mudar. Muita coisa que existia não existe mais. Eu acho que nem tem como ressurgir das cinzas, muitas dessas coisas. Esses dias eu fui no mercado e aproveitei para passar no shopping e olhar se tinha revistas, porque na minha ilusão eu ia encontrar uma série de revistas científicas, ia encontrar revistas de moda, ia encontrar revistas em outros idiomas. Não existe mais revista, né? Até tem uma loja, depois uma amiga acabou me comentando que foi numa outra loja ali do shopping e achou as revistas mais ou menos como eu queria. Mas igual não tem mais aquela coisa das revistas, pelo menos não aqui. Não sei, quando eu for viajar para outros países eu vou atrás disso para ver se ainda tem muitas revistas. Só sei que eu queria ler uma coisa que fosse fácil, fosse rápida, não fosse nada acadêmico, não fosse um romance. Só queria ler uma bobagem com imagens, uma coisa bonita, assim, sabe? Isso também me lembra um tema que eu nem estava pensando em trazer para esse vídeo, mas acabou de vir na minha cabeça, que nas instituições de ensino, não sei nos colégios, nas faculdades, não se usa mais papel, né? O quanto eles conseguirem tirar o papel da tua frente, eles vão fazer. E é um terror, um terror, um terror, um terror, e o pior, a maioria gosta. Eu sou a minoria nesse esquema. A gente tinha umas provas na universidade que eu estava anteriormente, porque eu fiz transferência, agora eu estudo na Unicinos, amo a Unicinos demais, tudo pra mim, minha vida está lá agora. Me sinto muito bem, é um local muito acolhedor. Mas antes de eu ir para Unicinos, eu estava numa outra universidade também muito conhecida, e vez ou outra inventavam de fazer prova no computador. E assim, gente, meu rendimento caía drasticamente, mesmo que eu tivesse estudado muito, fazer prova no papel é muito diferente fazer uma prova no computador. Aí aquelas professorazinhas com a vozinha fininha, né, que é mulher formada em psicologia, eu nunca vi, elas falam assim: ai, gente, vocês têm alguma sugestão, algum apontamento para dar? E aí eu pensei, vou fazer uma sugestão, ela tá oferecendo espaço, né, por que não? Aí eu comentei que, olha, eu acho terrível essas provas no computador e deixo em aberto, né? Mas eu ainda prefiro fazer no papel. Dela, sério? Por quê? Eu falei, meu rendimento cai drasticamente, eu não sei bem o motivo. Aí ela assim, poxa, que estranho, porque a maioria dos alunos me comenta que ama a prova no computador. Aí todos os patetas, eu gosto mesmo, senhora, eu adoro, prof. Aqui, ó, pra vocês todos. E ela falou, se tu quiser, a gente pode fazer um combinado. Gente, desculpa, eu não me aguento, mas elas falam assim mesmo. Ai, passo mal. Ai, ai. A gente pode fazer um combinado. Na hora da prova, tu pode anotar num papelzinho, fazer rascunhos ali no papel. E eu só pensei, claro, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu ter um rascunho, tu ter uma folha extra pra anotar o que tu tá lendo na tela não é a mesma coisa. As telas de computador, elas têm uma luz absurda na tua cara. Vibra, grita aquela luz. Sem falar que a internet era caótica nessa universidade, então tu tava no meio daquela prova, daqueles quiz, porque tem um enunciado e tem as opções, né? Tu não pode rasurar, tu não pode pensar, tu não pode ir e vir com lápis, tu fica ali olhando para aquela luz que já te atordoa. Aí tinha problema de cair o portal do aluno, que era onde tu tava fazendo a prova, e tu já ficava desesperado, querendo acabar a prova mais rápido. Eu ficava. Aí, quando não tinha problema do portal do aluno, era problema da internet, aí tu também ficava de novo, meu Deus, eu preciso terminar logo, então vou botar qualquer coisa nas próximas, vou ler meio por cima. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito visual e, gente, eles adoram falar de ciência, né? A psicologia adora pregar ciência, 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 o que é científico, o que é determinado. Então, assim, gente, é óbvio que o papel, ele te dá muito mais conforto visual, muito mais clareza de ideias quando tu está lendo, quando tu está pensando e quando tu está escrevendo do que o computador. Mas isso não está mais para existir. Daqui a uns anos vão te proibir levar caderno e caneta, lápis, borracha para qualquer instituição de ensino, o que é
Ponto contraditório, porque nos colégios agora a gente viu que não pode mais levar celular. Eu não entendi se isso é pro Brasil inteiro ou se é só pra São Paulo, mas as crianças, adolescentes e tal estão proibidas de levar celular para a sala de aula, o que eu acho uma grande bobagem, mas tudo bem. E aí, o que acontece, né? Eu era uma jovem menininha e eu comecei a ver novela desde muito nova. Tudo que eu sou hoje, além de dever isso aos meus pais, eu devo às telenovelas e da Globo, porque eu não via novela de outra emissora. A Globo era a rainha, a campeã das novelas. Todo mundo parava para ver as novelas da Globo. Mesmo que tenha algumas novelas ali da minha geração que falem, essa novela horrível, pouquíssima audiência, ainda assim era muita audiência comparado com o que é hoje. E ver as novelas da Globo era muito mais do que sentar e assistir algo que estava numa tela para mim. Para mim, assistir as novelas da Globo era ter um tempo de aprendizado, não só cultural, porque as novelas ensinavam muito referente ao nosso tempo, a batida, o ritmo do que estava acontecendo no mundo, ensinavam muito sobre outros países, ensinavam sobre outras culturas, mesmo que de um modo torto muitas vezes, elas traziam essas bases. A TV, de modo geral, no passado, tinha muito esse aspecto de conhecimentos gerais, de pescar coisas que estavam acontecendo a todo instante e colocar em novelas, colocar em jornais, colocar em programas de auditório. Por mais estúpido que fosse um programa de auditório, ele trazia muito conhecimento. E as novelas, elas também eram o meu momento de criança de criar, pensar, criar, imaginar, sonhar, idealizar e atuar. Eu aprendi a atuar vendo novelas da Globo. Eu aprendi a ter presença de palco vendo novelas da Globo. Eu aprendi a modular a minha voz vendo a Suzana Vieira nas novelas da Globo. Suzana Vieira, inclusive, além das telenovelas da Globo, né, falando de uma pessoa específica, de uma atriz específica, a Suzana Vieira moldou muito da minha personalidade como atriz e como ser vivente. Suzana Vieira é uma atriz espetacular, infelizmente faz uns anos já que tudo que ela faz na Globo Lixo é meio palhaçada, é meio humorístico, é um pedacinho ali, um pedacinho aqui, uma pontinha, mas a Suzana Vieira é uma excelente atriz e uma mulher belíssima, muito, muito linda. Então, quando eu assistia as novelas, eu não estava só assistindo uma história, eu estava construindo a minha própria história. Enfim, né, eu já falei, mas eu aprendi a andar vendo as novelas, gente. Eu aprendi a sentar vendo as novelas. Eu aprendi a comer vendo as novelas. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava brincar de pobre, por exemplo. E aí vocês vão falar, ai, que horror falar isso. Vamos ser menos frescos. Existe pobres no país, existe pessoas que têm mais dinheiro. Eu nunca passei fome, mas nas novelas eu conseguia ter um pouco do aspecto do que era o passar fome. E ver aquilo na tela de uma maneira tão romântica, tão expressiva, tão profunda, me fazia querer, como criança, estar naquele papel. E eu acho que é por isso que hoje em dia eu também sempre consigo me colocar no lugar do outro. Então, conseguir entender um pouco da realidade das pessoas que estão num mundo muito diferente do meu, porque, assim, saber o que o outro sente, ninguém sabe, mas a gente pode se aproximar disso e essa sensibilidade também veio com as novelas. Então eu amava brincar de pobre quando eu era criança, eu amava brincar de desnutrida, de menina órfã, eu amava brincar de mil coisas. Com as novelas, eu entendi o que era o mundo. E com as novelas também, eu acho que eu ganhei muita autoestima e muita confiança. Porque eu via aquelas personagens que nunca se abalavam, eu sempre tive uma queda mais pelas vilãs e pelas mocinhas. Então eu comecei a entender o que era o poder, o que era ter o nariz em pé, o que era ser inabalável também com as novelas. Gente, eu posso dizer que eu praticamente aprendi tudo com as novelas. E o resto foi com meu pai, com a minha mãe, com as minhas avós, que graças a Deus me criaram muito bem, com muitas referências. Claro que além de novelas, eu via muitos filmes, eu já lia desde pequena. Enfim. Mas... E aí,
aconteceu uma coisa, as novelas foram decaindo. No início, eu tentava me enganar pensando que eu estava ficando velha e por isso eu não gostava mais de novela. Mas eu sabia que não era a idade, né? Eu sabia que esse não era o ponto. E aí chegou uma novela que eu atribuo muito a ela esse fim triste da teledramaturgia no Brasil, que é Avenida Brasil. E eu sei que todo mundo ama essa novela. Eu não tô dizendo que ela é ruim, não acho ela uma novela ruim, mas era uma novela que era muito diferente dos padrões Globo de telenovelas. E por mais que ela tenha parado o Brasil, tenha tido momentos em que as pessoas nem luz tinham em casa porque caía a energia de tanta gente vendo essa novela, a Avenida Brasil trouxe para a Globo umas ideias revolucionárias, assim, de botar mais do cinema e dos lances de câmera da publicidade na novela. Uma vez eu comentei brevemente sobre isso na faculdade de cinema, ninguém entendeu, tentaram me retrucar. Não viam novela, aí é óbvio que não vão entender. Estão fazendo cinema porque gostam, sei lá, de Godard, não gostavam de Suzana Vieira. Eu gostava de Suzana Vieira, meu amor. Eu acompanhei a mudança da TV, eu sei o que aconteceu. Então, assim, eu posso não ter ferramentas técnicas aqui para apoiar o que eu estou dizendo, mas no meu coração eu sinto que foi sim a Avenida Brasil que fez essa grande mudança nas novelas da Rede Globo. Porque a gente sabe, é óbvio, que sempre que uma novela faz sucesso, a Globo vai lá e ela tenta imitar essa novela. Antes eles faziam isso de uma maneira mais discreta, menos óbvia, só que as pessoas foram ficando mais óbvias, eles foram tentando acompanhar o ritmo das pessoas, tirando um pouco o público para bobo também, e claro que, tirando esse aspecto, quando a Avenida Brasil acaba, tu começa a tentar incorporar elementos daquela novela que fez muito sucesso para que tu continue tendo sucesso nos outros anos. E com a Avenida Brasil, o modo como se filmava novelas mudou. Isso é inegável. Teve uma novela um tempo atrás que ela era gravada como as novelas antigas. Então ela era filmada até com aquele ruído, tinha um ruído na tela, era uma novela mais cômica, assim, acho que era Verão 90 o nome dessa novela, deixa eu confirmar no meu iPad. E essa Verão 90, ela é uma novela contemporânea que foi filmada para parecer as novelas antigas. Nossa! A história eu nem lembro, mas era uma novela que eu tinha prazer de sentar e espiar, pelo menos. Porque já faziam séculos que eu nem espiava a novela. Verão 90 de 2019. Novela com bons atores, tudo bem que a gente tinha uns idiotas aqui, tipo o namorado marido da Tata Werneck, essa outra tança loira aqui que às vezes faz coisa boa, às vezes não, a Emília, e o Jove de Pantanal, que ainda temos muito o que descobrir sobre ele, né? Não vamos dizer que é ruim nem bom. Mas assim, tinha esse velho aqui que é maravilhoso, esqueci o nome desse velho aqui que é um astro, junto com a Cláudia Raia. Era uma novela, por mais boba que fosse, visualmente ela chamava minha atenção. E assim, aquilo ali já foi tá, agora eu tenho uma prova pra mim mesma de que as coisas mudaram e muito, porque não se filma mais novela como se filmou essa daqui. O que acontece muito nas novelas de hoje em dia, que eu nem vou dizer que isso veio especificamente da Avenida Brasil, mas começou com a Avenida Brasil. Parou de se filmar as pessoas, esqueci o nome dos planos já da faculdade que eu fiz, mas em plano geral. Não é plano geral porque não pegava a tela inteira, mas as novelas da Globo, elas tinham uma sacada de câmera, principalmente nas horas dos diálogos, que era em plano americano, se eu não me engano, que tu pegava do peito pra cima. Do peito pra cima. Então, assim, tu tinha uma certa amplitude da pessoa na cena, ela não tava em close, e hoje em dia eles amam me filmar a pessoa assim como eu tô, com um efeito de blur atrás. Gente, coisa mais horrorosa um negócio desse, um negócio feio esteticamente, brega, cafona, mesmo que seja considerado algo moderno, é um negócio antiquado, é cafona demais. E aí, tu só passa do rosto de um pro rosto de outro com aquele blur atrás, de péssimo gosto. E assim, novela, ator de novela, ele é diferente de ator de teatro. O ator de novela, principalmente os da Globo, que a maioria não é ator, é agente de agência. Tu pega um Caio Castro, que era o quê? Modelinho de agência, tu bota pra atuar.
Nas novelas um pouquinho antes, as que o Caio começou, ele enganava melhor. Por quê? Não tinha esse close aqui. O plano americano ajuda o ator de novela a atuar. Também a gente pode criticar a direção das novelas atuais, porque um ator ele não se faz sem um bom diretor, falando aqui no quesito de novelas. E, além de cortarem esse plano americano, cortaram muito do plano geral. Eu tava vendo uma novela esses dias que minha mãe me recomendou, Rainha da Sucata. Nossa, uma cena belíssima do Tony Ramos, que eu não conhecia tão jovem. Rainha da Sucata veio muito antes de mim, então eu nunca vi, nem vale a pena ver de novo. E no Viva não apareceu pra mim, pelo menos, Rainha da Sucata. Se já passou no Viva, eu perdi. Mas enfim, uma cena linda do Tony Ramos subindo um prédio pra se matar, pra se atirar do prédio, assim. Uma coisa que hoje em dia tu não vê mais, é muito raro. A última vez que eu vi cenas mais ou menos interessantes vindo da Globo foi em Verdades Secretas Parte 2, que também é uma novela muito fraca, falando de roteiro aqui. Tem coisas muito interessantes nessa novela, mas a história ela é muito fraca. E aí, gente, eu passei muitos anos da minha vida pensando, né? Que pena. Que pena que boa parte de mim, boa parte da minha história morreu, porque a Rede Globo, a Globo lixo, faliu. Hoje em dia a gente tem Jade Picon e Maísa Silva atuando, então assim, não tem quem faça milagres pra isso dar certo. E são novelas chatas, com muita militância. E de novo a gente vai ter aqui que se apoiar, pegar emprestado os ideais dos bolsonaristas, porque, gente, nem a pessoa mais rebelde, nem a pessoa mais contra a cultura aguenta essas militâncias da Rede Globo, porque são militâncias atrasadas também. O que eles estão militando hoje era militância 3 anos atrás. Uns feminismo às avessas, umas coisas boba, umas coisas tola, umas coisas fútil, assim. Sendo que quando eu era criança, e qualquer novela que tu pega da minha geração, por exemplo, Senhora do Destino, se for comparar com as novelas de hoje, tinha conteúdo, meus amores, tinha conteúdo, tu tá me entendendo? E hoje em dia não tem mais. Então, né, é isso aí, é realmente hippie, Globo lixo, se foi já, se um dia brilhou, não brilha mais. Mas o que aconteceu? Eu fiquei curiosa com o trailer de uma novela chamada Beleza Fatal, da HBO Max, que eu já digo pra vocês, não é parecida com a Avenida Brasil, eu vi muita gente dizendo isso. Toda novela, ela tem uma coisa ou outra parecida ali, porque é natural das novelas, tá? Quando não copiam do exterior, copiam de uma obra para outra. E nós temos atrizes em Beleza Fatal que com certeza estão trazendo bagagem de outros personagens. A gente percebe isso na atuação delas. Camila Pitanga está belíssima, mas com certeza até sugeriram que ela viesse um pouco com aquela energia de Bebel, de Paraíso Tropical, que foi um grande sucesso também, é até hoje meme na internet, tem edits na internet, enfim. A Giovanna Antonelli, ela botou na cabeça dela que ela é uma atriz popular, que ela consegue pegar o povo e agora ela é pobre em todas as novelas, desde a Delegada Elô, né? Ela é meio cafona desde a Delegada Elô. Eu acho Giovanna Antonelli também um grande problema. Ela colaborou muito para esse fim da Globo indiretamente, querendo roubar tudo que é papel só porque era mulher de diretor de núcleo. Mas enfim. E temos Camila Queiroz, ou é Carol Queiroz, não lembro mais, que é a Angel de Verdades Secretas, que essa eu gosto, apesar de ser uma atriz revelação. É uma boa atriz, eu acho que ela sabe, ela entendeu como se faz telenovela, porque para fazer telenovela tu não precisa ser especialista em drama, especialista em comédia teatral. Tu precisa ser especialista em dominar câmeras. E isso a Carol ou Camila Queiroz soube fazer e faz muito bem. E essa novela Beleza Fatal, gente, é um abraço. É um beijo nos meus lábios. É um sussurro de amor nos meus ouvidos. É uma paz. É uma novela boa. E mesmo que moderna, mesmo que tenha ali um ângulo ou outro, um tipo de filmagem ou outra, uma cena ou outra que seja parecida com essas cenas cinematográficas, essas cenas de cinema, de close, de foco numa coisa, ao invés de mostrar plano americano, plano geral, enfim. Embora tenha esses detalhes, ela tem tudo que uma novela clássica precisa ter. É fenomenal, eu recomendo que vocês vejam. Além de ser muito divertida, eles sabem fazer comédia e eles sabem retratar o pobre de uma maneira digna. Porque as novelas antigas da Globo, por mais que não tivesse foco em núcleos de famílias mais populares, mais humildes,
sempre aparecia, vez ou outra, tinha a gafieira, tinha o carnaval, tinha o pessoal que morava na comunidade, enfim, sempre teve. Algumas novelas, claro, aparecia mais os ricos, e vez ou outra vinha a faxineira com uma bandeja dar o café, mas ainda assim era feito de uma maneira respeitosa. Até a faxineira que vinha como garçonete dar o café, ela era retratada de uma maneira elegante, mostrando uma mulher bonita, uma mulher educada. Hoje em dia, parece que para te representar pobre em novela é só piada. E eu sei que o núcleo dos pobres em todas as novelas da Globo, até as do passado, sempre foi o núcleo mais cômico. Mas, de novo, reparem que o tipo de comicidade de anos atrás versus o de hoje era muito mais respeitoso. Hoje parece que o pobre é um personagem de si mesmo, que ele só sabe fazer piada ruim ainda, estilo Zorra Total no final dos tempos também, que Zorra Total até que teve uma fase que foi interessante. Então, assim, é deprimente, né? Se tu pega o pobre de Senhora do Destino, poxa, ali tem tanto da representação do Nordeste, a dificuldade de tu sair de um lugar onde não tinha nem luz direito. Aí, agora tu pega o pobre, sei lá, eu nem sei como explicar isso, gente, mas é triste, assim, é triste. Também não posso fazer tantos contrapontos com a modernidade porque eu não assisto as novelas modernas, né? Às vezes eu espio um pedacinho ou outro. Chai Suede também tinha que, assim, ser linchado e mandado embora do planeta. Péssimo ator, cara feio demais. Gente, juro, eu vejo Chai Suede na TV, eu tenho calafrio de tão feio que é esse homem. E se acha gato ainda, isso que é o mais nojento. Ator, antigamente, era viril. O homem, pra ser galã, tudo bem que ele tinha que ter pelo, né? E essa não é a minha predileção, mas assim, a aura dele emanava virilidade. Hoje em dia, pra ser galã na novela, tu tem que botar roupa justa, tudo slim, os homens com as roupas coladas, mostrando mamilo. Ai, gente, um nojo. E ainda não entrega na atuação. Se pelo menos entregasse na virilidade, mas não na atuação, mas não entrega em nenhum dos dois. E aí eu tô muito feliz com Beleza Fatal, essa novela que tem Camila Pitanga arrasando, atriz maravilhosa, tem Giacomo, esqueci a Vanessa, eu acho, Giacomo também, atriz maravilhosa, infelizmente já morreu cedo na novela. Temos a Camila Carol Queiroz lá também arrasando. E até os atores que eu nunca vi nessa novela são bons. E é aí que eu digo pra vocês, o problema maior não é tu pegar modelo pra atuar, é tu não saber dirigir esses modelos na hora de atuar, é tu não saber filmar esses modelos na hora de atuar, é tu não saber dar texto, tu não saber fazer roteiro pra esses modelos atuar. E com o tanto de co-roteirista que tem na Globo, eu me pergunto como é que não sai um negócio bom hoje em dia, sabe? Eu imagino de verdade que eles estão... A minha impressão é que a Globo tá querendo realmente acabar e que eles estão sugando o máximo que eles podem de dinheiro através de publicidade, do BBB, por exemplo, fazendo aquelas propagandas da Seara e não sei o que lá, pra ter um dinheiro pros acionistas antes da Rede Globo realmente acabar, assim, porque ela vai acabar, a gente tá nas últimas, e eu não duvido que as outras emissoras ainda continuem, porque SBT, por mais podre que seja, Band, Rede TV, por mais podre que seja, ainda tem um sabor, ainda tem um molho que a nossa Globo não tem mais. Mas enfim, essa novela me faz muito bem, ela me faz ter a mesma sensação que eu tinha quando eu era criança, que é de criatividade, de imaginação, de vontade de me expressar. Tanto é que estou fazendo esse vídeo aqui e tem muito da riqueza também. As novelas da Globo pararam, da Globo Lixo atuais, pararam de trazer a riqueza, porque por algum motivo eles acham que trazer a riqueza nos personagens é ofensivo, né? Então, como eles estão muito na militância ali, cultura woke, obrigada bolsonaristas por mais um termo, por mais que seja um termo meio errôneo e bobo, muito obrigada, ele se encaixa nesse vídeo aqui. Então, a Globo Lixo, ela vive de cultura woke. E agora, Beleza Fatal, nós temos as duas coisas. Nós temos a representação da pobreza, a representação da riqueza, e uma riqueza muito bem representada. É belíssimo, tu vai ver a casa do Dr. Átila aqui. Inclusive, o Dr. Átila, excelentíssimo ator, estava com saudade de ver aquele homem atuando. Muito obrigada, HBO Max, por isso em minha vida. Eu vi que essa novela deu alguns problemas aí com ter ator que não tinha DRT, coisas e tal, mas isso é o menor dos problemas. Eu tô feliz de ter uma coisa boa em minha vida. Estou feliz de ter um projeto no meu tempo livre, além dos hobbies que eu já tenho, que é um projeto de poder descansar e usufruir de algo. E agora eu vou procurar o meu isqueiro que eu perdi. E eu me despeço de vocês, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre esse assunto. Quer dizer, eu poderia ficar horas e horas falando sobre isso, mas...
Eu acho que eu falei o suficiente aqui. Enfim,